Ninguém no escritório prestava atenção nela. Aparecida limpava, abaixava a cabeça e sumia. Mas numa manhã, quando Alexandre a seguiu até o fim da linha de ônibus, o que encontrou do outro lado destruiu tudo o que acreditava ser. O elevador do 22º andar sempre fazia um leve estalo quando chegava ao lobby. Um som tão cotidiano que nenhum dos executivos que passavam por ali ainda o ouvia. Aparecida ouvia. Toda manhã, quando esfregava o espelho do corredor principal, ela contava os estalos. Era uma forma de saber quanto tempo faltava para o primeiro deles chegar. E quando o primeiro chegava, ela sabia que tinha feito tudo o que precisava fazer. Naquele dia, o estalo veio mais cedo do que ela esperava. A porta deslizou e Alexandre Moraes entrou no lobby com os passos firmes de quem não tem dúvidas sobre nada. Ele usava um terno cinza chumbo, a gravata impecavelmente alinhada, o cabelo escurecido pelo gel que cheirava a madeira e especiaria, e custava mais do que o salário semanal dela. Nos pulsos, um relógio que Aparecida não saberia nomear, mas que brilhava de um jeito que fazia a gente olhar 2 vezes. Não por vaidade, parecia, mas simplesmente porque havia sido feito para ser olhado. Ele passou por ela sem desviar o olhar. Não era exatamente mal educação. Era mais do que isso e menos do que isso ao mesmo tempo. Era o tipo de não ver que se aprende quando se acostuma a que certas presenças façam parte do ambiente, como o vaso de orquídeas brancas na recepção ou a obra abstrata na parede atrás da secretária. Coisas que garantem que o espaço funcione, que estão lá quando você precisa, que somem quando você não precisa. Aparecida apertou o pano úmido e continuou a limpar o espelho. Via o reflexo dele se afastando pelo corredor longo, a pasta de couro batendo levemente no joelho a cada passo, a nuca reta, os ombros que não cediam nem quando ele virava para cumprimentar alguém. Via também o próprio reflexo, uniforme teal passado mas não novo, touca de tecido azul cobrindo o coque, olhos que ela havia aprendido a apagar quando alguém entrava na sala, porque olhos que veem demais incomodam as pessoas, e ela não tinha interesse em incomodar ninguém. Essa era a habilidade que havia levado anos para afinar, a arte de não ser vista. Aparecida trabalhava naquele prédio há quase 2 anos. Chegava às 5 da manhã, antes da cidade acordar completamente, quando as calçadas ainda estavam frias e os cachorros dos vizinhos ladravam sem motivo aparente e o céu tinha aquela cor de chumbo claro que não é nem noite nem dia ainda. Pegava o primeiro ônibus da linha 427, sentava sempre no mesmo lugar, terceira fileira do lado esquerdo, janela, e deixava a cidade ir acordando enquanto o coletivo avançava pelos bairros, das ruas estreitas do interior para as avenidas largas do centro, das casas pequenas para os prédios espelhados. Chegava ao edifício às 5h40. Entrava pelo acesso de serviço, no fundo do estacionamento, onde havia sempre um segurança diferente no turno da madrugada, mas que já a conhecia pelo uniforme e acenava sem precisar ver o crachá. Ela descia para o vestiário do subterrâneo, trocava de roupa com o cuidado de quem tem pouca roupa boa e precisa guardá-la, pegava o carrinho com os materiais de limpeza e subia. E então desaparecia dentro do trabalho. Os andares do edifício eram divididos entre 2 equipes, e ela havia ficado com o 22º, onde ficavam a presidência e a diretoria executiva da Moraes Incorporações. Era uma honra estranha, aquele andar. Os banheiros tinham piso aquecido e os copos nos quais servia café eram de vidro cristal, não de plástico descartável. As janelas chegavam do chão ao teto e mostravam a cidade inteira se espalhando para os 4 lados. Uma visão que em outros contextos seria chamada de privilegiada e que ela havia aprendido a não olhar demais, porque olhar demais tirava o foco do trabalho, e o trabalho era o que importava. Mas ninguém falava com ela além do necessário. Quando falavam, era geralmente para pedir algo, mais papel higiênico no banheiro social, aquela caneta que caiu atrás do arquivo, com um tipo de gentileza apressada que não esperava resposta além do já pego. Havia 1 ou 2 exceções, e a principal era Caio. Caio era o sócio de Alexandre, um homem na faixa dos 40 com um sorriso fácil de quem não acumulou mágoa suficiente ainda para fazer o sorriso custar. Ele era o único que às vezes dizia bom dia com entonação real.
A entonação de quem espera que exista um outro ser humano do outro lado, não apenas um serviço. Naquela manhã específica, ele entrou no corredor falando ao telefone e quase tropeçou no carrinho dela. "Peço perdão, viu?" ele disse, interrompendo brevemente a ligação. "Sem problema, Dr. Caio. Tem café ali na sala de reunião?" "Acabei de fazer, pode ir." Ele entrou, ela retomou o corredor. No fundo, a luz da sala de Alexandre estava acesa. Ele havia chegado havia menos de 1 hora e já estava com a voz elevada ao telefone. Não era raiva. Aparecida havia aprendido a distinguir. Era o tom que ele usava para fechar contratos. Uma voz que não deixava espaço entre as palavras, para a outra parte respirar fundo e reconsiderar. Ela colocou o carrinho encostado à parede enquanto limpava a área perto da copa. Havia um espelho ali também, menor, e ela o esfregava com movimentos circulares quando ouviu passos no corredor. Passos que ela reconhecia pelo ritmo, cadenciados e decisivos, que pertenciam a Alexandre. Ela não se virou. Continuou esfregando. Ele passou. E então parou. Aparecida o viu no reflexo. Ele estava olhando para o chão. No chão, a uma distância de 2 passos do carrinho dela, havia um papelzinho dobrado que havia escorregado da bolsa de pano que ela deixava sempre encostada na parte inferior do carrinho. Uma bolsa velha e funcional onde ela guardava o lanche, a carteira e o caderninho de anotações. Ela havia dobrado mal a aba do caderninho naquela manhã e alguns papéis haviam ficado soltos. Alexandre abaixou-se e pegou o recibo. Ela o viu desdobrar. Era um recibo de farmácia, pequeno, de uma papelaria qualquer do bairro de onde ela vinha. Os itens listados em fonte minúscula: dipirona sódica, losartana potássica, sulfato ferroso, vitamina B12, creme para assadura. Ele ficou olhando para o recibo por mais tempo do que faria sentido para alguém que estava claramente com pressa. Depois olhou na direção do corredor onde ela havia estado. Aparecida não se mexeu. Continuou de costas para ele, o pano no espelho. Ela ouviu os passos recomeçarem, mas não ouviu o som de papel sendo jogado na lixeira mais próxima. Aquele detalhe ela registrou, sem saber ainda por quê. No meio da tarde, Aparecida pediu licença ao coordenador da equipe de limpeza e desceu ao vestiário para comer o lanche. 2 pedaços de pão com margarina e uma banana amassada que havia esquecido de separar antes de colocar na bolsa. Ela comeu devagar, sem pressa, de frente para o armário fechado que tinha o espelho trincado na parte de cima. Pensou na lista de compras que precisava fazer na volta: arroz, feijão, macarrão, biscoito de água e sal, achocolatado, vitamina, remédio do coração, anti-inflamatório, creme para a articulação do joelho esquerdo. Ela contava na cabeça os trocados que tinha separados no envelope dentro da carteira. Havia aprendido a fazer isso. Guardar separado o dinheiro das compras do dinheiro do ônibus, do dinheiro das emergências. 3 envelopes com nomes escritos a lápis. Era uma contabilidade simples, mas que nunca falhava. No final do turno, quando o relógio do vestiário marcava um horário que ela conhecia de cor, Aparecida trocou de roupa, dobrou o uniforme com cuidado, pegou a bolsa de pano e saiu pelo acesso de serviço. O sol estava baixo, a rua ainda movimentada com o fluxo de fim de expediente. Ela caminhou no sentido contrário ao de todo mundo, não por escolha simbólica, mas porque o mercadinho que ela frequentava ficava na direção oposta à estação de metrô, que era por onde a maioria das pessoas ia embora. O mercadinho tinha o cheiro particular de hortifruti e detergente, que ela havia aprendido a gostar, porque era o cheiro das compras de quem sabia o que precisava. Ela percorreu os corredores devagar. O arroz mais barato, o feijão a granel mais em conta do que o embalado, macarrão de embalagem simples, sem marca famosa, uma lata de sardinha, biscoito de água e sal, pacotinho de achocolatado em pó, vitaminas do fundo do corredor, a versão de marca branca que tinha os mesmos componentes do produto famoso, pela metade do preço. Ela havia verificado os rótulos lado a lado uma vez, com atenção, antes de decidir. Na farmácia do lado, pegou os medicamentos que havia encomendado na semana anterior. O farmacêutico a cumprimentou pelo nome. Ela frequentava há meses, sempre com a receita em dia, sempre educada. Ela pagou separado, como sempre. Remédios de um envelope, mantimentos do outro. 2 sacolas.
pesadas o suficiente para deixar as marcas das alças nos dedos, se ela não redistribuísse o peso de tempos em tempos. Ela pegou a linha 108, a que demorava mais, mas que parava mais perto. Transferência para a 312, num terminal que cheirava a óleo de motor e milho de pipoca. Mais 40 minutos até o fim da linha. Desembarcou numa rua sem asfalto, onde a terra era dura e rachada no meio do verão, e um lamaçal no inverno. As casas eram pequenas, mas cuidadas, cada uma à sua maneira. Tinha muro de bloco aparente, tinha parede caiada de branco, tinha cerca de galhos, que alguém havia entrançado com paciência. Os quintais mostravam as coisas que os quintais mostram quando a família está presente. Galinhas no cercado, tempero em latas de margarina na janela, roupa no varal de corda. Ela caminhou 3 quadras no passo certo, não apressado, não arrastado, o passo de quem chegou. Parou diante de uma casinha de parede de barro e reboco descascado em algumas partes, com uma roseira vermelha num vaso de barro quebrado e remendado de um lado. Flores abertas no fim do dia. Bateu com a mão aberta na madeira da porteira de galhos entrelaçados. Seu Laurindo? Dona Elza? Silêncio por um segundo. Depois o barulho de passos miúdos e cuidadosos vindo de dentro. É você, minha filha. A voz era a de uma mulher de cabelos completamente brancos, vestido floral desbotado e avental de pano que havia sido branco em algum outro tempo. Ela apareceu na soleira com o rosto que se abre quando alguém esperado finalmente chega, aquele tipo específico de alegria que não finge indiferença. Sou eu, Dona Elza. Trouxe as coisas. Entre, hoje cedo. Troquei turno com a Valdete. Ela entrou. A porteira bateu levemente atrás dela. No quintal, vindo da parte dos fundos com passo lento e calculado, apareceu um homem de chapéu de palha com a aba levemente dobrada do lado direito, as calças de tecido surrado, a camisa xadrez que havia perdido 2 botões e ganhado 2 outros que não combinavam. Ele trazia nas mãos um emaranhado de arame que estava tentando desembaraçar com movimentos pacientes. Seu Laurindo, boa tarde. Boa tarde, ele disse, com a voz de quem não usa muito a voz, um tom baixo e econômico. Ele não parou de trabalhar o arame, mas virou o banco ligeiramente na direção dela. Aparecida colocou as sacolas na mesa e começou a organizar tudo. Elza se aproximou com os olhos em cada item, acompanhando com atenção de quem sabe o valor exato de cada coisa. Você não precisava de tudo isso, minha filha. Precisava sim, Dona Elza. O feijão de vocês foi até a semana retrasada. A gente se vira. E eu vim ajudar. Deixa eu ajudar. Elza ficou quieta um momento. Depois pôs a mão no braço de Aparecida por um segundo. Não longo, não efusivo. Só um toque que dizia o que ela às vezes não sabia colocar em palavra. De volta ao 22º andar, naquela mesma noite, mais tarde, quando o sol já havia sumido completamente e a cidade estava no modo elétrico, Alexandre ficou de frente para a janela com um copo d'água na mão. Caio havia ido embora. A secretária havia ido embora. O andar estava vazio, exceto por ele. Ele tirou o recibo do bolso do paletó. Releu os itens uma vez, devagar. Losartana potássica, vitamina B12, sulfato ferroso, creme para articulação, medicamentos de idoso. Havia algo naquela lista que não o largava. Era irracional. Era um recibo de farmácia de uma funcionária que ele mal conhecia. Medicamentos que não eram problema dele. Uma vida que não tinha nada a ver com a dele. Ele dobrou o recibo e o guardou de volta no bolso. Precisava ir embora. Tinha reunião antes do amanhecer no dia seguinte. Mas ficou mais um tempo olhando a cidade que brilhava lá embaixo, indiferente ao que ele sentia ou deixava de sentir, indiferente a quem havia sido antes de se tornar o homem com o relógio que brilhava e a voz que não deixava espaço para reconsideração. Às vezes ele preferia isso. A indiferença era mais simples de habitar do que o contrário. Na manhã em que decidiu seguir Aparecida, Alexandre acordou antes do alarme. Não havia sido uma decisão racional. Não havia sido nenhuma decisão, na verdade. Era mais parecida com aquela sensação de ter esquecido algo importante em algum lugar que você passou. Aquela pontada atrás do externo que não deixa o pensamento quieto por tempo suficiente para você fazer outra coisa. Ele havia acordado já sabendo que ia fazer aquilo. Havia tomado o café preto no silêncio do apartamento grande demais para uma pessoa só.
Havia colocado uma roupa discreta, calça escura, camisa sem logotipo, tênis que nunca usava na cidade, e havia ligado para Caio. Preciso que você venha comigo fazer uma coisa. Pausa do outro lado. Às 7 da manhã da minha folga. Caio, pausa mais longa. Tô me levantando. Eles se encontraram a 3 quarteirões do prédio, no estacionamento de um café que abria cedo para os trabalhadores do turno da manhã. Alexandre estava com o carro alugado, não o carro que todos conheciam, não o carro com o qual ele entrava no subsolo do edifício toda manhã. Caio olhou para o carro alugado, olhou para Alexandre, calculou alguma coisa em silêncio e não perguntou nada. Ficaram estacionados com visão para o acesso de serviço. Caio tomou um café que havia comprado no caminho. Alexandre ficou com os braços cruzados e os olhos no acesso. Às 8h22, Aparecida saiu. Ela não estava com o uniforme. Usava o vestido floral que ele havia visto outras vezes quando ela saía ao fim do turno. Passado, de tecido leve que o vento movia, as sandálias de borracha com o solado gasto do lado interno, a bolsa de pano a tiracolo. Ela caminhou 2 quarteirões no sentido contrário à estação de metrô, sem pressa, com o passo de quem conhece cada pedra da calçada. É a faxineira do escritório, Caio disse, sem acusação. Só confirmando. É, você está seguindo a faxineira. Eu precisava saber onde ela vai. Por quê? Alexandre não respondeu. Caio estudou o perfil do sócio por um segundo e optou por não insistir. Eles a viram entrar no mercadinho da esquina. Ficaram esperando. 15 minutos depois, ela saiu com 2 sacolas que pesavam visivelmente, pelo jeito como ela ajustava a posição das alças nos dedos a cada poucos passos, redistribuindo a carga antes que as marcas ficassem fundo demais. Depois da farmácia, mais uma sacola menor que ela juntou às outras numa só mão. Eles seguiram de carro a distância segura. O ônibus 108 era lento o suficiente para que seguir fosse relativamente simples. Parar quando ele parava, avançar quando avançava, manter 2 ou 3 carros de distância. Caio fez o trabalho sem comentar. Alexandre ficou de frente para o para-brisa, com os olhos no coletivo que ia à frente, como se pudesse ver além da lataria. A transferência aconteceu num terminal barulhento, que eles circundaram até encontrar um ponto de onde podiam observar. Depois da linha 312, os bairros foram mudando. As avenidas largas foram dando lugar a ruas menores. O asfalto foi rareando. Os edifícios foram baixando até virarem casas, e as casas foram ficando mais próximas da terra. Alexandre mantinha os olhos no coletivo. Quando ele desembarcou no fim da linha, eles estacionaram numa rua paralela e continuaram a pé. O bairro tinha aquele cheiro particular de terra aquecida pelo sol e fumaça de fogão a lenha e erva doce de algum quintal próximo que Alexandre conhecia. O corpo reconheceu antes da mente, da forma que o corpo sempre faz com coisas que foram aprendidas cedo demais para virar memória verbal. O estômago apertou levemente, sem motivo aparente, sem que ele soubesse o que fazer com isso. Ele acelerou o passo e depois desacelerou, consciente da inconsistência. Caio notou, mas não disse nada. Eles a viram bater na porteira de galhos entrelaçados de uma casinha de parede de barro no fim de uma rua sem asfalto. A porteira era rústica e funcional, o tipo que a gente faz quando não tem dinheiro para comprar uma porteira de verdade, mas tem tempo e madeira sobrando. A roseira no vaso de barro rachado estava com flores abertas, vermelhas vivas, contra o reboco descascado da parede. A porta de madeira da casinha se abriu e uma mulher de cabelos completamente brancos apareceu na soleira. Ela era miúda, curvada pelos anos com um avental de pano na frente do vestido floral. Quando viu Aparecida, o rosto se abriu com aquela expressão particular de quem esperou e viu chegar. Não a surpresa de quem não esperava, mas o alívio e a alegria juntos de quem esperava e temia que talvez não viesse. Elas se encontraram no quintal. A velha senhora abriu os braços e Aparecida entrou neles com as sacolas ainda nas mãos. E o abraço teve duração. Aquele tipo de abraço que não tem aperto de cumprimento, que tem peso real de afeto. Caio e Alexandre ficaram parados do lado de fora da cerca de madeira, a uma distância que os mantinha fora do campo de visão direto de quem estava no quintal. Ela cuida deles.
Caio murmurou mais para si mesmo do que para Alexandre. Alexandre não respondeu. A porta da casinha estava entreaberta. Pela janela lateral, vidro simples, aberta para deixar o ar passar no calor da tarde, era possível ver o interior sem esforço. A mesa pequena de madeira com a toalha xadrez desbotada, 2 tamboretes, uma imagem de santo na parede com uma velinha na frente, o rádio pequeno em cima de uma prateleira, desligado, mas com o volume girado, para um número específico que alguém havia escolhido como o certo, e sentado num banco encostado à parede do fundo, um homem de chapéu de palha. O homem estava ajustando as abas do chapéu com os polegares, polegar esquerdo na aba da frente, 2 dedos da direita pressionando a dobra do lado direito. Era um gesto lento, mecânico, de quem repete aquilo há décadas. Não estava olhando para nenhum lugar específico. Estava simplesmente sentado, fazendo o gesto, esperando que o tempo passasse do jeito que o tempo passava. Alexandre viu o chapéu e o gesto e sentiu como se o chão debaixo dos pés tivesse mudado de consistência. Não foi pensamento. Foi mais fundo do que pensamento. Foi aquela coisa que acontece no corpo antes que a mente tenha vocabulário para processar. Um reconhecimento que vem dos nervos, não da razão. Ele ficou completamente imóvel. Alex. Caio o olhou de lado. Nada. A voz saiu um pouco rouca. Ele pigarreou. Nada. Dentro, Aparecida estava destrinchando as sacolas em cima da mesa. A velha senhora acompanhava cada item com atenção. Não era a atenção de quem confere, era a atenção de quem maravilha. O homem de chapéu havia virado o banco levemente na direção da mesa, mas não se levantara. Aparecida separou os remédios de um lado. Organizou os mantimentos. Disse alguma coisa em voz baixa que não chegou até eles. A velha senhora respondeu com um riso curto, baixo, de quem ri de algo familiar. Não um riso de surpresa. O riso de quem já conhece o humor da outra pessoa e ri antes de ouvir o final. O homem de chapéu dobrou o começo de um sorriso que ficou pela metade e sumiu depressa como se não soubesse bem onde o deixar ficar. Ela compra os remédios deles. Caio disse ainda em voz baixa, os olhos calculando. Com o salário dela, toda semana, vem de longe com as sacolas e... Alexandre havia dado um passo para trás. Depois mais um. Vamos embora. O quê? Vamos. Ele virou para a rua sem esperar Caio. Os passos longos, o ritmo mais rápido do que era necessário para sair dali. Caio precisou quase correr para acompanhar. Eles foram até o carro. Alexandre sentou, pôs as mãos no volante, não girou a chave. Caio ficou quieto por um tempo, que levou a sua própria medida. Depois disse, você conhece aquelas pessoas? Não era a pergunta. Alexandre ficou olhando para o para-brisa. Uma criança passou pela calçada correndo atrás de uma bola, derrubou a bola no riacho de água da sarjeta, parou olhando, depois pegou a bola molhada e saiu correndo de novo sem nenhum drama. Não, Alexandre disse por fim. A voz estava plana. Não conheço, girou a chave. Caio olhou para o lado do sócio por mais um momento. Depois virou para a janela. Não disse mais nada naquele dia. De volta ao escritório que havia ficado aberto para ele apesar da folga, porque Alexandre sempre voltava ao escritório. O escritório era o lugar onde tudo fazia sentido e nada precisava ser explicado. Ele ficou de frente para a janela, com o copo d'água na mão de novo, num replay inconsciente do dia anterior. Havia uma gaveta no canto direito da mesa que tinha uma chave pequena que ele raramente usava. Ele foi até ela, abriu, ficou olhando para o conteúdo por um segundo, antes de pegar o envelope de papel craft pardo que estava no fundo. A foto era de um churrasco sem data escrita, mas ele sabia exatamente quando tinha sido. O fim de um ano que havia sido difícil, mas que havia terminado com todos no mesmo lugar, ao redor de uma grelha velha no quintal, com carne mais barata que tinha ficado boa porque a brasa estava certa e ninguém estava com pressa. Ele era adolescente na foto. A camiseta era de um time de futebol local que não existia mais. O sorriso era o de alguém que ainda não havia descoberto que certas coisas custam. Ao lado dele, uma mulher de cabelos ainda meio grisalhos, rindo de algo fora do quadro. O riso que ficava pela metade e se tornava aberto. O riso que ele havia ouvido dentro da casinha quando a velha senhora reagiu ao que Aparecida disse. E o homem com o braço em volta dos dois, de chapéu de palha, os polegares ajustando a aba.
Alexandre ficou olhando para a foto por mais tempo do que havia se permitido em muitos anos. Ficou olhando para o adolescente que não sabia ainda o que estava construindo nem o que estava destruindo, para o sorriso que ele não encontrava mais quando procurava no espelho. Depois recolocou a foto no envelope. Levantou para ir buscar água. Quando voltou, o envelope estava em cima da mesa. Ele não lembrava de tê-lo deixado ali, mas havia outras coisas nas quais estava pensando. Foram essas outras coisas que o mantiveram no escritório até muito depois do horário, com a cidade brilhando lá embaixo e o andar vazio em volta dele. Quando Aparecida chegou para o turno da noite, ela havia trocado de turno com uma colega para ter a manhã livre e estava cumprindo a parte dela do trato. O andar estava silencioso, exceto pelo leve zumbido do ar-condicionado. O segurança do turno a cumprimentou no elevador de serviço. Ela pegou o carrinho, verificou os materiais, começou pelo final do corredor. A sala de Alexandre estava destrancada, como às vezes ficava quando ele esquecia. Ela entrou com o carrinho, pano e balde. Limpou a mesinha de vidro ao lado da janela. Esvaziou a lixeira para a bolsa de lixo do carrinho. Ajeitou os canetos e blocos de nota que haviam escorregado para perto do teclado. E então o envelope. Ele estava em cima da mesa, na borda direita, inclinado contra o porta-canetas. Uma das pontas estava aberta e a extremidade da foto havia saído alguns centímetros, o suficiente para mostrar a borda de uma imagem. Aparecida pegou o envelope para colocá-lo no porta-documentos, como faria com qualquer papel em cima da mesa. A foto saiu. Ela ficou parada. Por um tempo que seria difícil de medir, ela não fez nenhum movimento além de respirar. A mulher de cabelos grisalhos rindo de algo fora do quadro. O homem de chapéu de palha com os polegares na aba. O adolescente entre eles. A linha da mandíbula. O formato das mãos. Aparecida sentiu o ar sair muito devagar, de um modo que ela controlou, porque havia muita coisa que precisava ser controlada naquele momento. Com cuidado extremo, ela colocou a foto de volta no envelope. Dobrou a aba. Pousou o envelope de volta onde havia encontrado. Continuou limpando. Trabalhou por mais 40 minutos naquele andar, com os mesmos gestos de sempre, no mesmo ritmo de sempre. Quando saiu, estava com o rosto tranquilo, mas seus dedos, no corrimão do elevador de serviço, estavam brancos de tanto apertar. Antes de sair do escritório naquela noite, Alexandre ficou mais um tempo de frente para a janela, com o copo vazio na mão. Havia algo que ele não havia admitido para Caio. Havia algo que mal havia admitido para si mesmo. O chapéu de palha. Ele havia guardado aquele detalhe. A dobra do lado direito, os polegares no movimento de ajuste, no mesmo compartimento onde guardava outras coisas que custavam memória demais para visitar com frequência. Havia selado com o mesmo tipo de lacre que ele usava bem, que havia aprendido a usar porque o negócio não funciona se você para no meio de uma negociação para sentir tudo o que está sentindo. O negócio tinha funcionado. O resto havia ficado no compartimento selado. Mas havia uma faxineira que todo mês pegava 2 ônibus com sacolas de mercado e remédios de idoso, que havia aprendido os horários dos medicamentos e o nome dos remédios e que faca usar para qual trabalho, e isso estava fora de qualquer compartimento que ele tivesse, era a realidade sólida que não cabe em lacre. Alexandre pousou o copo na bancada. Foi pegar o casaco. Saiu sem olhar de volta para a mesa, onde o envelope havia ficado desta vez guardado no lugar certo, na gaveta fechada com a chave, onde ele havia colocado antes de ir embora. Mas a chave havia ficado por fora. Há coisas que a gente descobre e não sabe o que fazer com elas. Não é falta de capacidade. É que certas revelações são grandes demais para caber imediatamente no espaço que a gente tem disponível. Elas ficam na borda, esperando que a pessoa abra espaço suficiente para que possam entrar sem destruir tudo ao redor. Aparecida voltou para casa naquela noite e ficou sentada à mesa da cozinha com a xícara de chá esfriando à frente. O apartamento era pequeno. Quarto, sala e cozinha juntos num espaço que seria chamado de compacto nos anúncios de imóvel, o que era a forma educada de dizer apertado. Mas ela o mantinha como mantinha tudo, em ordem, limpo, cada coisa em seu lugar, cada superfície com sentido de uso. Na parede havia um terço pendurado num prego, uma foto de moldura simples de plástico,
onde sua mãe aparecia sorrindo com os olhos fechados contra o sol numa tarde de praça, e um calendário de papelão de um açougue do bairro. Ela olhou para a foto da mãe por um tempo comprido. Era isso, a mãe, que havia colocado tudo em movimento lá atrás, quando Aparecida ainda estava desempregada e o mundo parecia ter fechado todas as portas ao mesmo tempo. A mãe havia adoecido quando não havia reserva, não havia plano de saúde, não havia rede de apoio que não fosse ela mesma, tentando ser rede e pessoa ao mesmo tempo. Aparecida havia corrido atrás do trabalho de faxineira porque era o que havia naquele momento. Não era demérito, era o que existia. E havia pegado o turno da manhã no prédio comercial mais o bico de fins de semana e havia chegado perto demais do fim para poder cuidar da mãe do jeito que sempre planejou. Sempre planejou para depois. Depois havia virado nunca. A mãe havia partido numa noite de chuva, sozinha, enquanto Aparecida dormia no ônibus de volta do turno duplo. Ela havia acordado com a cabeça encostada no vidro frio e a sensação de que havia perdido algo no sono. Uma sensação que só ganhou nome quando o celular tocou. Essa era a ferida que ela carregava sem nomear para ninguém. A que a fazia colocar as sacolas de mercado nos ombros toda semana e ir até uma casinha de barro, fazer o que não havia feito há tempo pela única pessoa que era dela. Era o amor que não encontrara destino antes e que havia achado um destino novo. Não menos real, não menos genuíno, só diferente. Elsa não era sua mãe. Laurindo não era nada de sangue. Mas o coração não pede certidão. O que ela sabia agora, porém, o que estava sentada na mesa fria da cozinha processando com o chá que não ia beber, era que o homem que pagava seu salário, o homem do relógio que brilhava e da pasta de couro e da voz que fechava contratos, era o filho que havia deixado aquelas duas pessoas numa casinha sem asfalto na rua, sem ninguém para comprar o feijão ou pegar o remédio na farmácia. Ela bebeu o chá frio de um gole. Não estava com raiva. Havia aprendido na vida que teve que raiva é um combustível que queima rápido e deixa fumaça, e que fumaça não ilumina nada. E ela não era do tipo de tomar decisão de cabeça quente. Era do tipo de sentar com as coisas, de deixar o peso se assentar antes de decidir o que fazer com ele. E o que havia para decidir, afinal? Ela não era família de Alexandre. Não era sua empregada no sentido de que ele pudesse pedir suas opiniões sobre sua vida pessoal. Ela sabia algo que ele provavelmente imaginava que ninguém sabia, mas saber não criava obrigação automática. O que ela sabia era que Elsa e Laurindo precisavam dos remédios no começo de cada mês, e do feijão e do arroz e da companhia de alguém que os olhasse como pessoas inteiras. Essa era a parte que não mudava. Na manhã seguinte ao do turno, com os ossos ainda um pouco pesados do cansaço que não passa completamente com uma noite de sono, Aparecida foi visitar Elsa e Laurindo. Elsa a recebeu na soleira com a expressão de sempre, aquela mistura específica de alívio e carinho que Aparecida havia aprendido a receber sem se diminuir diante dela. Havia um tempo em que aquela gratidão constrangia, como se ela não merecesse tanto em troca de tão pouco. Mas Elsa havia dito uma vez, enquanto tomavam café juntas e o rádio tocava baixinho na prateleira, que receber com graça também era uma forma de dar. E Aparecida havia guardado isso no lugar onde guarda as coisas verdadeiras. Elas tomaram café. Laurindo estava no quintal, cuidando da roseira com uma lentidão que era quase meditação. Cada gesto econômico, preciso, como quem aprendeu que o corpo tem reservas limitadas e não as desperdiça em nada que não valha. Aparecida esperou o momento certo para perguntar. Mas não havia momento certo, então ela escolheu um que fosse simplesmente simples. Dona Elsa, a senhora tem filho, né? A velha senhora pousou a xícara. Não ficou em guarda de uma forma óbvia. Foi mais sutil do que isso. Uma coisa pequena, mas visível para quem estava prestando atenção. Os ombros subiram 1 milímetro. As mãos se juntaram em volta da xícara um pouco mais do que antes. Tenho, sim, um filho. Ele mora perto? Pausa. O relógio de parede bateu uma vez. Ele foi para a capital estudar quando era novo. A voz estava igual, mas havia algo sendo sustentado nela. Com cuidado, como quando se carrega uma xícara muito cheia e se concentra nos passos para não derramar. Prosperou muito. Trabalha muito. Essas coisas de negócio que eu não entendo muito bem, mas que ele entende. Aparecida não disse nada. Esperou. Às vezes ele manda um dinheiro.
Elsa disse isso olhando para a roseira lá fora pela janela, não para ela. Quando pode? Ele é muito ocupado. Aparecida reconheceu aquilo. Havia aprendido a reconhecer ao longo dos meses, naquelas conversas que tinham a textura específica das conversas onde alguém está narrando a própria dor de uma distância segura. Era o jeito que os velhos tinham de proteger os filhos do julgamento alheio, de dobrar a realidade em formas mais gentis para não ter que ver a vergonha direta. Ela estava protegendo o filho de uma estranha. Ele vem te visitar às vezes? Silêncio. Elsa girou a xícara entre as mãos. Uma vez. Duas. Ele vai vir, ela disse por fim com uma firmeza tão deliberada que não deixava espaço para compaixão imediata. Era a firmeza de quem precisava que aquilo fosse verdade para conseguir acordar todos os dias. Os filhos sempre voltam. Deus sempre traz de volta. Laurindo entrou do quintal naquele momento com as mãos com terra, o chapéu levemente deslocado para o lado, a expressão de quem ouviu o suficiente. Ele foi direto à pia, lavou as mãos com o sabão de pedra, secou no pano de prato dobrado na borda da pia e foi sentar no banco de sempre, aquele banco de madeira encostado à parede do lado da janela, que era claramente o lugar de Laurindo, da mesma forma que uma cadeira velha é o lugar de um gato. Ele não havia participado da conversa, mas havia algo na posição do corpo, o ângulo dos ombros, o jeito que ele olhava para o nada à frente, que dizia que ele havia ouvido, e que havia encerrado aquele argumento em algum momento anterior, sozinho, e havia escolhido sobreviver sem ele. Aparecida não perguntou mais nada sobre o filho. Ela dobrou o assunto como se dobra um pano que não está mais sendo usado, com cuidado para não amassar, e colocou de lado. Ajudou Elsa a dobrar as roupas lavadas no varal de corda que ficava esticado da janela ao prego na parede. Eram poucas roupas, cada uma com a história de muitos usos no tecido. O vestido com o remendo bem feito no bolso, a calça de trabalho de Laurindo, com o joelho puído, mas resistente ainda. Ela dobrava cada peça com o mesmo cuidado que Elsa usava, sem apressar. Depois foi ao banheiro ver o vazamento que Elsa havia mencionado na semana anterior. Era a torneira da pia, o vedante gasto, a água pingando em intervalo regular, fazendo aquele barulho de gota que não incomoda no começo, mas que acumula. Aparecida havia trazido o vedante novo na bolsa porque havia lembrado por que fazia isso. Mantinha uma lista mental de cada coisa que Elsa mencionava e que pudesse ser resolvida. Laurindo foi buscar a chave de boca antes que ela pedisse. Ele foi ao fundo do quintal, onde havia uma caixa de ferramentas velha coberta com um pedaço de lona, e voltou com a chave certa. A estendeu para ela sem palavra, como quem passa uma ferramenta para alguém que está no meio de um trabalho e não precisa de explicação. Enquanto trabalhava embaixo da pia, com os joelhos no piso frio e os braços dentro do armário, Aparecida pensava. Ela pensava em Alexandre com a mesma ausência de julgamento com que tentava pensar em tudo que não cabia fácil numa categoria simples. Ela havia visto na vida gente boa fazer coisas que machucavam para sempre outras pessoas. Havia visto maldade nascer de medo, de vergonha da ferida que virou coisa dura quando não foi tratada. Não estava absolvendo. Estava tentando entender porque entender era o único caminho que ela conhecia que não terminava em ruína. O que ela sabia era que ele havia ido embora. Havia construído um nome novo em cima do nome que tinha. Havia feito isso com tanto cuidado, tanta disciplina, que provavelmente havia chegado ao ponto em que o nome novo era mais real do que o original. Quando se mente para si mesmo o suficiente, a mentira fica parecida com memória. E agora havia uma faxineira atravessando o espaço que ele havia deixado toda semana, com sacolas de mercado e paciência e amor emprestado. Ela apertou o vedante no lugar. Abriu a torneira devagar para testar. Firme, nenhuma gota. Laurindo, que havia ficado sentado no caixote de madeira do lado de fora do banheiro durante todo o processo, fez um aceno com a cabeça quando ela saiu. Pequeno, discreto, o aceno de quem reconhece competência sem precisar fazer teatro disso. Ela assentiu de volta. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Alexandre havia pedido ao assistente, discretamente, como se fosse pesquisa de mercado para um projeto de desenvolvimento urbano, que levantasse informações sobre os moradores de uma rua específica num bairro periférico. Havia dado o nome da rua,
sem explicar de onde havia tirado o nome. O assistente não havia questionado. A lista chegou no final daquele dia. Nomes completos, tempo de residência, dados cadastrais básicos da base de registros públicos, a maioria de famílias de baixa renda, alguns proprietários, alguns inquilinos de longa data. No número que ele procurava, 2 moradores. Elza dos Santos. Laurindo dos Santos. Alexandre fechou o arquivo com um único gesto preciso. Ficou com os olhos na tela apagada por um tempo que não media. Depois foi ao banheiro do corredor. O pequeno, perto da copa, não o social, e fechou a porta com a trava. Ninguém soube quanto tempo ficou ali dentro. Quando saiu, estava com o rosto lavado e os olhos levemente avermelhados nas bordas. Caio estava na copa quando ele passou, com uma xícara de café que não havia terminado. Tá bem? Estou. Alexandre pegou um copo do armário, encheu de água, bebeu de uma vez. Estou. Caio ficou olhando para ele por um tempo que ultrapassou o que é educado e ficou no território do que é honesto. Alexandre, você quer me contar o que está acontecendo? Não agora. Quando? Alexandre pousou o copo na pia. Ficou um segundo olhando para o fundo do copo, como se houvesse algo escrito lá. Quando eu souber o que contar. E saiu antes que Caio pudesse formular a resposta. Naquela semana, num dia de sol forte que tornava as ruas sem asfalto mais claras e mais ásperas ao mesmo tempo, Alexandre foi ao bairro pela segunda vez. Sozinho. Estacionou mais longe do que antes. Caminhou devagar com as mãos nos bolsos, com o jeito de alguém que não tem destino definido, o que era simultaneamente verdadeiro e falso, porque ele sabia exatamente para onde estava indo, mas não sabia o que fazer quando chegasse lá. Uma mulher varria a calçada da casa ao lado da casinha. Ela o cumprimentou com um aceno curto e simpático, a vassoura parada no ar por um segundo. Ele acenou de volta. Parou em frente à porteira. A roseira estava vermelha. Algumas pétalas haviam caído no chão de terra, sem que ninguém houvesse varrido. E por que varreriam? Pétalas fazem parte do chão, como tudo mais. O vaso de barro tinha uma rachadura antiga de um lado, curada com cimento de cor levemente diferente. Ele olhou para aquela rachadura por um tempo. Quando tinha uns 12 ou 13 anos, o vaso havia caído durante uma tempestade e rachou ao meio. Ele havia tentado colar com adesivo e o pai havia dito que adesivo não segurava, que servia só para enganar o olho, que coisa rachada precisava de remendo de verdade. Ele havia achado isso antiquado. Havia achado muita coisa antiquada naquela época. De dentro da casa veio uma voz, a voz da mãe. Mais fina do que ele lembrava, levemente trêmula onde antes era firme, mas com a cadência, aquele ritmo específico, aquela forma de subir e descer as sílabas que ele havia crescido ouvindo, intacta. Ela estava cantarolando. Uma música de rádio velha que ele não conseguia identificar pelos fragmentos que chegavam até ele, mas que o acertou de um lugar que não é o peito, é mais fundo. É onde ficam as coisas que a gente aprende antes de saber que está aprendendo. Ele ficou parado do lado de fora por um tempo que a tarde foi medindo ao seu próprio ritmo. O sol foi inclinando. A sombra da cerca foi crescendo na terra. Por fim, Alexandre virou e foi embora sem fazer barulho, com o passo de alguém que está adiando uma conversa que sabe que vai ter. Naquela noite, de volta ao apartamento grande demais, ele abriu a gaveta do lado direito e tirou o envelope. Tirou a foto. Ficou olhando para o adolescente entre as duas pessoas. O menino que não sabia ainda o que a ambição custava, que não havia calculado que cada passo para frente que havia dado havia sido um passo que o afastava de algo que não tem preço em nenhuma moeda que ele conhecia. Ficou assim por um tempo comprido. Depois apagou a luz. Havia mais uma coisa que aconteceu naquela semana e que Aparecida levou consigo sem dizer. Ela havia chegado um pouco antes do habitual em uma das visitas, quando o sol ainda estava na posição de manhã avançada, e havia encontrado Laurindo sentado no banco do quintal com o chapéu nas mãos. Não na cabeça, nas mãos, o que ela nunca havia visto antes. Ele segurava o chapéu pela aba e olhava para dentro dele como se estivesse lendo alguma coisa no forro de tecido gasto. Ela tinha ficado parada no quintal por um segundo, sem saber se entrava ou esperava. Laurindo a viu sem se mover. "Senta aqui", ele disse. Ela foi sentar no caixote de madeira ao lado do banco. Ficaram um tempo sem falar. O galinho do quintal do vizinho cantou fora de hora.
Uma nuvem passou na frente do sol por um segundo e depois foi embora. Você sabe, Laurindo disse por fim, com a voz de quem está pesando cada palavra antes de usá-la. Eu não sou homem de falar muito. A Elsa já deve ter te contado isso. A dona Elsa me contou que o senhor é homem de fazer. Um som pequeno saiu dele, e poderia ter sido quase um riso, se riso fosse uma coisa que ele distribuísse facilmente. Ela não sabe que tem dias que eu gostaria de falar mais. Ele olhou para o chapéu nas mãos. Mas a gente aprende a guardar coisas, porque algumas coisas não ficam mais leves depois que você fala. Só ficam mais reais. Aparecida ficou olhando para as mãos de Laurindo em volta do chapéu. Mas eu vou te dizer uma coisa, ele continuou. Você não devia estar aqui. Ele levantou os olhos para ela antes que ela entendesse errado. Não porque você não é bem-vinda. Devia estar aqui alguém que tinha obrigação. Pausa. Não devia ser você que se desse ao trabalho. Não é trabalho, ela disse. Eu sei que não é. Então, não é peso. Ele olhou para ela por um tempo com aqueles olhos que haviam visto décadas o suficiente para reconhecer quando alguém está dizendo a verdade sem ornamento. Colocou o chapéu de volta na cabeça. Ajustou a aba com os polegares, o gesto de sempre. Minha mãe fazia isso, Aparecida disse antes de calcular se devia. Cuidava das pessoas. Não porque tinha que cuidar, porque achava que era assim que a gente se mantém inteiro, cuidando. Laurindo não disse nada. Ela foi faz um tempo. Eu não consegui cuidar dela do jeito que ela cuidava das pessoas. Pausa pequena. Então eu faço o que dá. Um longo silêncio. Depois Laurindo disse sem olhar para ela, olhando para o quintal. Ela seria orgulhosa de você. Aparecida ficou quieta por um momento. Obrigada, seu Laurindo. É a verdade. E não falaram mais sobre aquilo, mas Aparecida levou aquela conversa consigo para o ônibus de volta, para a mesa da cozinha, para o chá que esfriou de novo antes que ela bebesse. E ficou com ela do jeito que as coisas verdadeiras ficam, sem precisar ser revisitada para continuar presente. Caio entrou no escritório de Alexandre, numa tarde em que a luz estava entrando pela janela, num ângulo que deixava metade da mesa na sombra e a outra metade quase branca, e fechou a porta com um cuidado que era ele dizendo que a conversa que se seguiria não era para ouvidos do corredor. Alexandre levantou os olhos do relatório. Caio sentou na cadeira à frente da mesa, sem ser convidado, prerrogativa de sócio de 18 anos, e cruzou os braços. Ficou olhando para Alexandre por um momento, com a expressão de quem já calculou o que vai dizer e está apenas escolhendo as primeiras palavras. Preciso que você me conte, ele disse, sem preâmbulo. Não vou mais fazer de conta que não estou percebendo. Alexandre pousou o relatório. Você me disse que não conhecia aquelas pessoas. Eu sei o que eu disse. E agora? Alexandre ficou com os olhos na mesa por um tempo. Uma caneta estava levemente torta em relação à borda e ele a alinhou. Um gesto automático, de controle sobre o que está ao alcance da mão. Os Santos, ele disse, a voz baixa e medida, como quem está enumerando um item de lista. Elsa e Laurindo dos Santos. Pausa. Eu era Alexandre dos Santos antes de mudar o nome legalmente, uns 15 anos atrás. Quando abri a empresa, Caio não disse nada. Eles são meus pais. O silêncio que se seguiu tinha peso específico, não o silêncio vazio, mas o que está cheio de coisa que não encontrou forma ainda. Caio respirou devagar e olhou para o lado antes de olhar de volta. Raias Aparecida, ela descobriu. Alexandre ficou olhando para a caneta alinhada. Acho que sim. Provavelmente quando estava limpando esta sala e a foto saiu do envelope. Pausa. Ela não disse nada. Não fez nada. Continuou vindo trabalhar do mesmo jeito. Porque é o tipo de pessoa que ela é. Alexandre não respondeu. O que você vai fazer? Não sei. Alexandre. Eu disse que não sei, Caio. Caio ficou olhando para o sócio com aquele olhar que tinha a paciência de quem já viu muita coisa, mas que não é infinita. Quando foi a última vez que você falou com eles? A pergunta ficou no ar entre eles. Alexandre não respondeu. Não pode continuar assim. Eu sei disso. Então você precisa. Eu sei que não pode continuar assim. A voz saiu mais alta do que ele pretendia. Ele a trouxe de volta. Eu sei. Não é falta de saber. É que não existe versão boa dessa história, Caio. Eu olho para aquela casinha e fico pensando. Que história eu conto? Que versão explica onde eu estive? Que eu estava construindo uma vida?
que eu precisava ir embora para virar alguém, que eu mandava dinheiro às vezes, quando lembrava, quando não estava ocupado demais com as coisas que eu achava que eram mais importantes, e isso funcionava como uma forma de cuidar deles. Caio ficou quieto. Já não tem versão boa. Alexandre continuou olhando para a janela. Não é que eu seja mau caráter de propósito. É que eu fui embora, e cada ano que passava o espaço ficava maior, e o espaço maior tornava a volta mais difícil, e a dificuldade tornava o espaço maior ainda, até que eu parei de calcular a volta como possibilidade real. Enquanto isso, uma mulher que ganha um salário mínimo estava fazendo o que você não estava fazendo. Alexandre não respondeu. Não havia o que responder. Caio descruzou os braços. Ficou com as mãos no joelho. Vai lá hoje. Caio, vai. Hoje. Agora, se você conseguir. Eu vou com você se precisar. Ele falou com a firmeza tranquila de quem não está fazendo pedido. Está dizendo o que viu. Você não vai conseguir se preparar o suficiente para isso. Não existe preparação que faça a conversa caber num lugar confortável. Mas cada dia que você deixa para depois, é um dia a mais que eles ficam sem você. E eles já esperaram muito. Alexandre olhou para o sócio. Ficou olhando por um tempo que tinha mais coisas dentro do que cabia num silêncio. Depois se levantou da cadeira. Eles chegaram ao bairro no final da tarde, quando o sol estava baixo o suficiente para que a luz ficasse dourada e lateral, pegando nas telhas de amianto das casas e nos galhos das árvores dos quintais, e transformando tudo num tom que era bonito, se você não ficasse pensando de onde essa beleza vinha, ou bonito mesmo assim, porque beleza não pede permissão para aparecer. Alexandre estacionou onde havia estacionado da outra vez. Caminharam devagar pela rua sem asfalto, com o som de seus próprios passos na terra seca. A casinha estava à vista. A porteira estava fechada. E então, Aparecida dobrou a esquina à distância, vindo do ponto de ônibus com as sacolas nas mãos e o passo firme de quem fez aquele caminho muitas vezes. Alexandre e Caio pararam onde estavam, instintivamente, sem combinar. Ela não havia os visto. Estava com a atenção nas sacolas, testando o peso, ajustando a pega. Ela chegou à porteira, pousou uma sacola no chão para liberar a mão. Abriu o trinco de arame com o gesto de quem conhece aquele trinco. A pressão exata, o ângulo que faz ele ceder sem esforço. E então ergueu os olhos. Viu os dois homens parados a uns 20 metros. Por um segundo, talvez 2, os três ficaram completamente parados. O rosto de Aparecida não acusou, não fechou em defesa. Era a expressão de quem confirma algo que havia suspeitado e que não encontra em si surpresa, mas encontra muita coisa que não tem nome fácil. Era o rosto de alguém que sabe mais do que pode dizer e que escolheu, com aquela escolha toda, ficar do lado em que estava. Ela olhou para Alexandre por um momento. Não foi longo, mas foi completo. Depois pegou a sacola do chão, empurrou a porteira e entrou no quintal. Caio e Alexandre ficaram do lado de fora da cerca de madeira. Elsa apareceu na soleira. Viu Aparecida chegando e desceu os 2 degraus com a cautela de quem já aprendeu a custo o que é uma torção no tornozelo. Abriu os braços no quintal. Aparecida pousou as sacolas na terra e foi para os braços da velha senhora. O abraço teve duração. Não o cumprimento rápido, mas o abraço de quem chega e precisa de um momento. Elsa bateu de leve nas costas dela como se estivesse aquietando alguém. O gesto antigo que não tem idade para se tornar desnecessário. Alexandre ficou com as mãos na cerca de madeira. A madeira era velha em alguns pontos, levemente apodrecida perto da base, onde a umidade da terra atingia. Ele sentia a textura áspera contra as palmas. Havia uma tora que estava mais funda do que as outras porque alguém havia reforçado o encaixe. Um remendo simples, funcional, feito por quem sabia que a porteira precisava durar mais do que o material original permitiria. Elas foram para dentro. A porta ficou entreaberta. Pelo vão da janela lateral, Alexandre e Caio podiam ver sem que ninguém dentro percebesse. Aparecida colocou os itens na mesa e começou a separar. Os remédios de um lado, os mantimentos do outro. Elsa se aproximou acompanhando cada item com os olhos, sem pegar, só olhando, como quem aprecia não o objeto, mas o que o objeto representa. Aparecida pegou os remédios e começou a explicar para Elsa, lentamente, com gestos quando necessário, repetindo
quando havia dúvida. Ela pegou um comprimido e fez um gesto indicando o sol ao meio-dia, depois outro indicando a lua. Elsa inclinava a cabeça, os lábios se mexendo levemente para fixar. Laurindo apareceu vindo do quintal. Ele vinha com uma faca na mão, de forma que não inquietou ninguém. A faca era de trabalho, a faca de alguém que estava no meio de algo e não largou. Quando viu Aparecida, o rosto fez o sorriso pela metade, aquele sorriso cansado que aparecia e sumia, mas desta vez ficou um pouco mais antes de sumir. Era uma diferença pequena, mas Aparecida a viu, e havia no jeito que ela a sentiu de volta o reconhecimento de quem notou. Laurindo foi à pia, lavou a faca e as mãos, secou no pano, foi sentar à mesa, e então tirou debaixo do banco um pedaço de couro pequeno e uma ferramenta de cabo de madeira, que Aparecida claramente havia perguntado sobre na outra visita, porque ela se aproximou com os olhos que se abrem de quem esperava aquilo. Ele colocou o couro na mesa e começou a mostrar a forma correta de segurar a ferramenta, o ângulo, a pressão. Aparecida observou com a atenção que Aparecida dava a tudo o que merecia, inteira, sem divisão. Tentou. Fez errado. A ferramenta escorregou do ângulo. Ela riu de si mesma, um riso curto e genuíno, sem vergonha. Laurindo corrigiu com a mão sobre a mão dela por um segundo, só o tempo de mostrar. Ela tentou de novo. Ficou melhor. Ele fez um aceno. Ela disse alguma coisa. Ele respondeu com uma ou duas palavras. Ela disse mais alguma coisa, e ele dobrou o começo de sorriso de novo. Caio estava quieto ao lado de Alexandre. Depois disse, em voz muito baixa, quase sem som, "Você vai entrar." Alexandre tinha as mãos ainda na cerca, as palmas marcadas pela textura da madeira. Eu não sei o que dizer a eles. Você não precisa saber agora. Caio, eu os abandonei. Essa palavra existe, ela não tem versão suave, não tem sinônimo menos pesado. Eu fui embora e não voltei. E agora apareço de terno num fim de tarde como se o tempo não fosse uma coisa real. O tempo é muito real. Caio manteve a voz baixa. Por isso, não dá para ficar do lado de fora da cerca para sempre. Alexandre não respondeu. Do interior da casinha, as vozes chegavam em fragmentos. O barulho da conversa sem as palavras todas. E então, Elsa se virou de um jeito que a deixou mais próxima da janela aberta, e a voz dela chegou mais clara. Você sabe, ela estava dizendo, num tom que era o tom de quem fala coisas verdadeiras que ficaram guardadas tempo demais. Eu rezo todo dia por meu filho. Não com cobrança, não com raiva. Só peço a Deus que ele esteja bem. Que alguém cuide dele por onde ele anda porque ele está longe e eu não posso. Aparecida estava quieta. Eu sei que ele vai voltar. A voz de Elsa tinha aquela firmeza que era fé real, não otimismo performático. Tem hora que a vida vira o homem de cabeça para baixo, e então ele vê o que ficou fundo, o que ficou de verdade. Pausa. Mas enquanto isso, você está aqui. E você é como a filha que eu nunca tive, sabia, minha filha? Deus te enviou para mim. Tenho certeza disso no meu peito. Alexandre soltou a cerca. As mãos ficaram com as marcas da madeira impressas nas palmas. Caio não disse nada. Não havia mais nada para dizer. Alexandre ficou parado por um segundo, que era muito mais longo do que um segundo, onde ele estava calculando não estratégia. Não havia estratégia, mas reunindo alguma coisa que ele havia deixado de usar há anos e que precisava agora, urgentemente, que era a coragem de ser o homem que errou e ir mesmo assim. Ele abriu o trinco de arame da porteira. A dobradiça gemeu. Aquele gemido de metal que faz quando não foi lubrificado em muito tempo, o som que anuncia a chegada. Laurindo ouviu de dentro. Virou-se para a janela. Viu o homem parado no quintal. Por um momento, os dois ficaram imóveis, olhando um para o outro através do vidro aberto da janela, através de 15 anos de silêncio, através de tudo que havia sido dito sem ser dito e de tudo que havia sido não dito de propósito. Laurindo tinha o chapéu de palha na cabeça. Os polegares subiram automaticamente para a aba, o gesto de décadas, o gesto de sempre, e pararam. As mãos ficaram ali, paradas nos polegares na aba, como se o gesto tivesse sido interrompido no meio. Elsa foi à porta atraída pelo silêncio que havia mudado de qualidade. Não o silêncio de agora, há pouco. Era outro silêncio agora, mais pesado, mais denso. Ela apareceu na soleira e olhou para o quintal.
Olhou para o homem. Ele era diferente. Os anos haviam feito o que os anos fazem, impiedosos e inevitáveis. O rosto era outro rosto, a roupa era outra roupa, a postura era de outro homem. Mas havia a linha da mandíbula. Havia a forma que ele tinha de segurar as próprias mãos quando não sabia o que fazer com elas. Os dedos entrelaçados na frente, levemente, como quem se ancora. Meu filho? A voz saiu como pergunta, porque ela precisava de confirmação. Precisava ouvir. Precisava que o mundo dissesse em voz alta o que os olhos estavam dizendo, para não precisar confiar só nos olhos que às vezes envelhecem antes do coração. Alexandre ficou parado por um segundo mais. Depois afundou os joelhos no chão de terra batida do quintal. O terno cinza ficou com a sujeira da terra nos joelhos. Ele não considerou isso. Mãe, Aparecida estava de pé no batente da porta da cozinha. Ela havia recuado quando ouviu a porteira gemer. Havia ficado no batente como quem está entre dois lugares e ainda não escolheu. Ela viu Alexandre no quintal, viu os joelhos afundarem na terra, viu a expressão de Elsa enquanto ela descia os degraus com a pressa cuidadosa dos que não podem cair, mas precisam chegar logo. Ela não foi embora. Havia uma parte dela que havia pensado em ir, de não ser testemunha de algo que não era dela, de deixar aquilo acontecer no espaço privado que merecia. Mas Elsa havia olhado por um segundo só, antes de descer os degraus, e naquele olhar havia alguma coisa que dizia: fica. Ela ficou. Caio havia entrado no quintal depois de um momento discreto e ficado encostado na cerca com os braços cruzados e a cabeça levemente inclinada para baixo. Elsa desceu os degraus e ficou diante do filho ajoelhado. Ela não disse nada por um tempo. E então abaixou a mão e colocou no cabelo dele com uma ternura que Aparecida precisou olhar para o lado para não ver diretamente, porque havia coisas que eram grandes demais para ser testemunhadas de frente. Laurindo foi o primeiro a sentar. Não saiu correndo, não gritou. Não fez nenhum dos gestos grandes que as histórias às vezes exigem para marcar o momento em que tudo muda. Ele simplesmente recuou 2 passos e foi sentar no banco velho de madeira encostado à parede do quintal, com os cotovelos nos joelhos e as mãos juntas na frente do rosto. Ficou assim, olhando para o filho ajoelhado na terra, com aquela expressão de quem estava processando algo que havia esperado e temido em medidas iguais. Elsa estava parada diante de Alexandre, com a mão no cabelo dele. Ela não disse nada por um tempo que foi comprido e silencioso e cheio de coisa que não precisava de palavra. Por fim, Alexandre levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos nas bordas. A expressão que ele tinha não era de um homem que preparou algo para dizer. Era de um homem que chegou ao limite de segurar e simplesmente chegou. Eu sei que não existe explicação que caiba, ele disse. A voz baixa e rouca de quem não a usa para isso faz muito tempo. Eu sei que os anos que passaram não voltam. Não vim pedir que finja que foi diferente do que foi. Pausa. Eu vim porque eu não podia mais ficar do lado de fora da porteira. Elsa ficou olhando para o filho. Tinha nos olhos aquela coisa que só os velhos têm. O olhar de quem já viu o suficiente para não se surpreender com a capacidade humana de errar, mas que também já viu o suficiente para não se surpreender com a capacidade humana de voltar. Você está aqui agora, ela disse. Mãe, você está aqui agora. A repetição não era para silenciá-lo. Era para fixar o fato no presente, onde ele existia e importava. O resto a gente conversa. A gente tem tempo para conversar. Ela se abaixou com cuidado, os joelhos, as articulações, cada movimento medido, e pôs as 2 mãos nos ombros do filho. Ficou assim por um momento. Depois, devagar, ela o ajudou a se levantar. Laurindo não havia falado. Ele continuava no banco, os cotovelos nos joelhos, as mãos juntas. Alexandre se levantou com a terra nos joelhos do terno. Não sacudiu, não pensou em sacudir, e ficou de frente para o pai. Os 2 homens se olharam por um longo tempo. Havia muitos anos naquele espaço entre eles. Havia palavras que não foram ditas, e outras que não podem ser desfeitas e ausências que deixaram forma, como quando você remove uma pedra de uma lavoura e o espaço dela continua ali, visível, por muito tempo depois. Havia o chapéu de palha com a aba dobrada. Havia as mãos de Laurindo que não se moveram dos joelhos. E havia o olhar do pai, que não era de raiva, não era de perdão fácil demais para ser real.
Era algo mais difícil e mais honesto do que os dois. Era o olhar de quem está olhando para o filho e vendo o filho, depois de muito tempo, vendo só a ausência. Laurindo desdobrou as mãos, ergueu o rosto, respirou. Fica, ele disse, uma palavra. Com a voz rouca dos que não usam a voz para coisas grandes com frequência, mas que, quando usam, cada sílaba tem o peso de tudo que não foi dito antes dela. Aparecida, no batente da porta, sentiu o nó subir. Virou para o lado. Caio, encostado na cerca, ficou completamente imóvel por um segundo. Depois respirou fundo e ficou quieto. Mais tarde, quando a noite havia chegado e as velas de emergência de Elsa, aquelas velas curtas de cera branca que ela guardava na cômoda porque a energia do bairro às vezes falhava, estavam acesas na mesa da cozinha, dando aquela luz baixa e íntima que não pede formalidade para que as conversas caibam. Eles estavam sentados em volta da mesa pequena. Alexandre havia pedido a Caio para entrar, e Caio havia entrado com a discrição de quem sabe que é testemunha, não protagonista, e que o valor de ser testemunha é saber o tamanho do próprio papel. Elsa havia aquecido o café que havia restado da tarde. Havia colocado o biscoito de água e sal no prato de louça da borda azul que ela reservava para a visita, sem cerimônia e sem menos do que cerimônia. Havia colocado as coisas do jeito que se coloca quando se está recebendo alguém que pertence ali. Não havia ainda a conversa grande. A conversa grande viria, os porquês e os quando e os anos que precisariam ser atravessados com honestidade, mas ela não era para aquela noite. Aquela noite era para que todos respirassem no mesmo espaço e que esse fato simples se tornasse real. Em algum momento, quando a conversa havia encontrado aquelas pausas naturais que a noite permite, Elsa pegou a mão de Alexandre com uma mão e a mão de Aparecida com a outra. Aparecida havia tentado, em determinado ponto, recuar discretamente. Havia feito o movimento de se levantar com o pretexto de buscar mais água, de dar espaço para o que era família ser família. Mas Elsa havia segurado sua mão antes que ela se erguesse completamente, com uma firmeza suave que não precisou de explicação. Você fica, ela disse. Você faz parte disso aqui. E Aparecida havia ficado. Agora, com a mão dos dois, Elsa olhou para a vela no meio da mesa por um momento. Depois disse com a voz de quem não está consolando ninguém, está dizendo o que acredita com a solidez de quem acredita faz muito tempo. Deus é bom. Simples. Mandou uma alma boa para cuidar de nós quando eu achei que a gente estava sozinho. E agora trouxe meu filho de volta. Ela apertou as duas mãos ao mesmo tempo. Deus é bom demais. Alexandre olhou para a Aparecida. Não havia palavras que coubessem. Havia um débito que não se paga com palavras, uma gratidão que não encontra dimensão na língua. Havia o fato de que uma mulher que não tinha nada a ganhar e tudo a perder de tempo e dinheiro havia feito o que ele não havia feito, e havia feito com amor real, não com culpa. Aparecida o olhou de volta, e então assentiu uma vez. Só isso. Mas era o suficiente para que ele entendesse que ela não estava esperando agradecimento, que ela não havia feito aquilo por ele, que o que havia entre ela e Elsa e Laurindo era uma coisa que existia por si mesma e que continuaria existindo, independente do que viesse a seguir. Laurindo, sem que ninguém pedisse, levantou e foi buscar mais café. Havia algo no jeito como ele fez isso. Os passos um pouco mais eretos do que quando Alexandre havia chegado, os ombros um pouco menos curvados para dentro, o chapéu que ele havia tirado da cabeça ao se sentar à mesa e que estava pousado na beira, como se ele também estivesse descansando, e disse mais do que qualquer discurso. Há coisas que o tempo leva e não devolve. Há anos que ficam como são. Passados inteiros na sua passagem, completos na sua falta. Isso é real e não tem conserto. Mas há também o que existe depois da escolha de parar de fugir. A possibilidade pequena e exigente de sentar à mesa com o que foi quebrado e começar devagar, sem pressa e sem garantia nenhuma, a ver o que ainda pode ser construído com o que ficou. Aparecida saiu naquela noite com as sacolas vazias e o coração de um jeito que era difícil de nomear. Não era leve. Leveza era pouca coisa para o que havia acontecido. Era mais como espaçoso, como quando algo que estava ocupando mais lugar do que devia finalmente encontra onde caber. Ela pegou o ônibus de volta.
Sentou na terceira fileira do lado esquerdo. Janela. A cidade passou lá fora com todas as suas luzes. E pela primeira vez em muito tempo, ela deixou a cidade passar sem contar nada. Se você chegou até aqui, é porque essas histórias tocam em algo verdadeiro. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana tem uma nova história esperando por você.